Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que tem orientação e bênção para a minha vida e para a sua. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estou falando novamente. Há anos atrás eu falei da história de José em Gênesis. Só que o Senhor me posicionou para falar novamente. Então a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eis-me aqui. Amém? Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Gênesis 40, do 1 ao 23. Quer ouvir o título? Tenho certeza que vai falar com você. Porque quando Deus me deu esse título, falou comigo. Deus te usa, mas a promessa só no tempo. Pode estar acontecendo alguma coisa, Deus pode ter te colocado no lugar que Ele prometeu, mas aquela promessa só no tempo. Vamos ver na Bíblia? José, na prisão, interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro e contra o padeiro mor. Veja que o rei se indignou com eles, mandou que prendesse. E eles foram parar na prisão onde José estava. Porque tudo tem um propósito. Você pode não estar entendendo nada onde você está. Você pode não estar entendendo nada de certos rumos que toma a sua vida. Mas tem um propósito. Descanse, obedeça e fique na posição de servo e de serva. E entregou a prisão na casa do capitão da guarda, a casa do carcereiro, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs o cargo de José para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Veja que interessante, né? Esses 2 copeiros foram para a prisão, justamente onde José estava. Porque tudo é um propósito, Senhor. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Existia um propósito nessa situação. Eu volto a repetir, você pode não estar entendendo, mas deixa Jesus trabalhar. Só adora e fecha a boca. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite. Seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, vou repetir. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. A gente sempre nota algo quando alguém está perto de nós. Seja perturbado, seja pessoas mentirosas, seja pessoas maquiavélicas, a gente nota. Porque quem está com Deus, Deus não deixa enganado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, perguntou os oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que está triste? Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram, tivemos um sonho e ninguém há quem o interprete. E José disse, não são de Deus as interpretações? Contai-nos, peço. O que eu acho lindo é que onde José estava, ele tinha intimidade com Deus. Porque antes de ele interpretar, ele disse, são de Deus, me conta. A prisão não deixou José perder a aliança com Deus. Seus irmãos venderam, foi para o Egito, para um lugar diferente, uma cultura diferente, um povo diferente. Ficou lá na casa como um mordomo. Sua esposa, a esposa do Senhor, caluniou, acabou ali na cisterna, na cova. Mas não perdeu a intimidade com Deus. Independente da situação, não perca a intimidade com Deus. Entenda que tudo isso que está acontecendo na sua história é um aprendizado. O Senhor sabe o que faz. Lá em João 13:7, o Senhor disse aos discípulos, e fala para mim e para você hoje, o que eu faço hoje você só vai entender amanhã. Tudo isso era uma escola, porque o Senhor sabe o que entregar na mão de José. Então descanse,
Mas que eu e você faça igual José. Diante de qualquer situação, a gente não perca o mais importante, o mais maravilhoso, que é a nossa comunhão com o Senhor. Então contou o copeiro Mó o seu sonho, e José o disse: Eis que em meu sonho havia um vide diante de minha face. Na vide 3 ramos, e brotando ela, a sua flor saía, e seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era o seu copeiro. Veja que ali José interpretou exatamente igual. Porque aquele que tem comunhão com Deus, Deus usa, Deus capacita, Deus protege. José estava na cova, mas o Senhor era com ele. Aleluia. Onde você estiver, onde eu estou, o Senhor é conosco. Porém, lembra-te de mim quando eu te for bem. Rogo-te que use comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Engraçado é que quando José conversou com o copeiro, ele ainda implorou que ele lembrasse dele. Mas as pessoas, Deus faz esquecer, porque ali era um propósito de Deus. Não adianta eu e você fazer arrumadinho, não, porque o que tiver de ser, vai ser. E quem nos honra é Deus, não é fulano, cicrano, autoridade ou conhecimento, ou pessoas que têm conhecimento forte, não. A tua vitória e a minha vem de Deus, para a glória de Deus. Porque de fato fui roubado da terra de Hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me puseste nesta cova. Não adianta a gente choramingar, não adianta a gente dar satisfação, como José estava dando. Que Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Vendo então o padeiro Mó, que eu tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de rei, de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto, e de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça, te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Você já pensou que palavra? Mas José não omitiu, porque servo de Deus não anda com mentira, nem com arrumadinho. Palavra de servo de Deus é sim, sim, não, não. E Deus se agrada de quem tem responsabilidade com ele. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos. Fez tornar o copeiro Mó o seu ofício de copeiro, este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. Porque quem anda com a verdade, quem anda com Deus, Deus anda com ele, Deus usa. E aqueles que dizem que eu e você não somos homem e mulher de Deus, na hora certa Deus prova. Tudo tem um preparo, tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo do Senhor e um propósito. Não ligue com as más línguas, as mentiras. Não ligue com aqueles que zombam, que debocham de mim, de você, que zombam. Não, deixa com Deus. José passou por muita coisa, mas na hora certa Deus honrou. A Bíblia diz para cada dia de desonra, dupla honra. Não esqueça disso. José foi muito desonrado, mas na hora certa foi só bênção. Para terminar, aqui diz, o copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Por que o copeiro Mó se esqueceu? Não tem lógica ele ter esquecido, não é verdade? Não faz sentido, porque exatamente do jeito que o hebreu disse, aconteceu. Ele foi levantado e voltou para o seu carro, e o outro foi enforcado. Mas como eu já repeti, tudo é para a glória de Deus.
Tudo é um propósito de Deus. E comigo e com você vai ser Deus. Não adianta chorumingar, não adianta murmurar, não adianta ciscar, bater no chão como um filhinho mimado. Porque o que o Senhor tem, Ele tem. As promessas serão cumpridas, mas no tempo. Lembre-se do que está aqui. Deus te usa? Usa. Deus nos usou José de forma linda, mas a promessa só no tempo. Porque a promessa de José só foi no tempo. E comigo e com você não é diferente. Porque eu e você servimos ao mesmo Deus de José. Então descansa. Vai adorando e dando glória e sendo fiel ao Senhor. E deixa o Senhor trabalhar. Porque no tempo as promessas são cumpridas. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.